Pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao canal, ainda felizes pela atuação do Grêmio depois daquela grande vitória contra o The Strongest. E aqui, né, viva o Rio Grande do Sul, a volta do futebol gaúcho, especificamente a volta do Grêmio ao futebol depois desse período de pausa que nós não tínhamos, infelizmente, o que fazer. Cara, olha só, eu não gosto muito de grenalizar as opiniões, porque senão parece que o Grêmio vai ficar sempre atrás do Inter, e o Inter sempre atrás do Grêmio, e acho que a gente precisa de voos maiores, tá? Especialmente o Grêmio. O Grêmio joga uma Libertadores agora, o Inter é a Sul-Americana, é outra conversa, é outra gaveta, é outro departamento. Mas nesse caso, vale a comparação, vale a dita grenalização. Por quê? Porque os dois passaram por essa tragédia juntos. Os dois passaram por essa tragédia e precisaram juntos tomar soluções, criar projetos e por aí vai. E eu preciso dizer que no que diz respeito à escolha do local do jogo e a mobilização feita por parte de direção e comissão técnica para o grupo de jogadores, eu quero dizer que desses dois quesitos, o Grêmio deu de relho no Inter nessa semana. E aqui não é nenhum tipo de provocação, não. É a constatação do fato. E eu acho que os colorados, imagino que tem algum colorado nos assistindo aqui, vão concordar comigo. O Inter foi jogar, por exemplo, em Barueri, certo? Legal que a Leila Pereira do Palmeiras lá fez, cedeu a Arena Barueri, bacana, arcou os custos, uma atitude bonita, bacana. Não é essa a discussão. A discussão é a seguinte: que diabos de fator local o Inter vai ter em Barueri? Valeria o mesmo para o Grêmio, o Inter colocou 4 mil pessoas lá, talvez o Grêmio, por ter mais torcida, colocasse 5, 6, não sei, mas não ia ser muito mais do que isso. Eu lembro que o primeiro lugar que surgiu, por exemplo, para o Grêmio jogar foi Bragança Paulista, e eu lembro que eu enlouquecido, tipo, cara, o que nós vamos fazer em Bragança Paulista? Jogar para 4, 5 mil pessoas não faz nenhum sentido. Então a escolha do Grêmio de ir para o Couto Pereira, primeiro para ir para um estádio que lembra a arquitetura assim do Olímpico e deu aquela aura especial de Libertadores. Mas por ser uma cidade cheia de gaúchos, com uma proximidade geográfica, fica o quê? 800 quilômetros de Porto Alegre, imagina? 10 horas de carro, talvez nem isso. É claro que muita gente não pode, mas tem gente que conseguiu ir, certo? Vários consulados do interior do Paraná, de Santa Catarina, conseguiram se deslocar para lá. Certo? É uma cidade que respira futebol muito mais do que Barueri, por exemplo. Então o que acontece? Muito torcedor do Curitiba, do próprio Atlético, do Paraná, muito torcedor foi no jogo para assistir, para acompanhar, para torcer pelo Grêmio. E o fator local foi muito forte. O Grêmio se sentiu em casa, mesmo jogando a 800 quilômetros de Porto Alegre. E o Inter em Barueri foi um jogo, sabe, frio. Um sentimento frio, não havia relação química entre arquibancada e campo. Então, nesse planejamento, pelo menos para essa largada de volta do futebol, o Grêmio deu de relho no Internacional. E o segundo aspecto, e aqui vai um elogio ao Renato, e por consequência uma crítica ao Kudê, foi a mobilização que os treinadores conseguiram dar para o seu grupo de jogadores. A impressão que eu tive, eu assisti o jogo do Inter, claro que assisti, e obviamente assisti e torci pelo Grêmio, contra o Grêmio, ontem contra o Strongest. Por parte do Inter, a impressão é que era mais um jogo, era o foco no modelo tático, na execução daquela parte tática do Kudê, e usa o Bustos como um ponta por ali, e o esquerdo vem para cá, e o ponta esquerda faz o corredor, e o meia vem, legal, bacana, o aspecto tático faz parte do jogo, isso é legal, e acho que até em alguns momentos pode faltar isso para o Grêmio. Só que nesse caso, não é de tática que a gente está falando. Era um jogo atípico, completamente atípico. Era uma decisão na volta do futebol depois de 30 dias e não é também só apenas aspecto físico. Cara, é anímico, é mobilização, é preparação de vestiário. E nesse aspecto, preparação de vestiário, nisso o Renato é muito melhor que o Kudê. O Kudê pode ser melhor que o Renato em alguns aspectos e acho que é. Mas o Renato é melhor do que o Kudê em outros tantos aspectos, especialmente esse, de fazer a gestão de grupo, de levar o vestiário a comprar ideia por ele. Os jogadores do Grêmio, cara, isso às vezes, enfim, a gente comprova não só pelo Grêmio, pelas passagens do Renato em outros clubes também. Os caras gostam do Renato, eles compram a ideia do Renato, mesmo sabendo que daqui a pouco, taticamente, não é o melhor técnico do mundo, e tá claro que realmente não é,
Mas essa mobilização, esse poder de entrar na mente dos caras e mobilizar os caras para jogos específicos, isso a gente viu o Grêmio fazer nessa semana. Então a vitória do Grêmio sobre o Strongest, mas o Strongest é fraco. Cara, o Belgrano é uma bosta também, tá? Vamos deixar isso muito claro. Outra, mesmo sendo ruim, Strongest é Libertadores. Belgrano é Sul-Americana. Como eu disse no começo, é outra prateleira. O fato é que o Grêmio se preparou melhor. O ambiente, a mobilização, a preparação do Grêmio deu de relho na preparação do Internacional nessa semana. E não é zoação, não é corneta, é uma constatação. E acho que boa parte, inclusive dos colorados que estão aqui, vão concordar com isso que eu estou dizendo. Deixem o like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e não se esqueçam, inscrevendo-se no canal, ativem as notificações e, claro, comentem, mandem a opinião de vocês na caixa de comentários aqui embaixo também.